O Flamengo foi convidado para ser o fermento do bolo de casamento dos amigos da Libra, mas depois de pronto, a gente não foi convidado para comer esse bolo. É tão simples quanto isso. E a gente vai, ao longo da exposição aqui, detalhar isso para vocês. Alguns clubes posam de bonzinhos e generosos, quando, na verdade, eles não perderam absolutamente nada de relevante em termos financeiros. Então, alguns clubes não tiveram perda do que havia antes e do que foi celebrado agora. Por isso, eles falam em generosidade do Flamengo. Eles não abriram mão de nada. Então, houve apenas uma atuação conjunta para reduzir o dinheiro e a força do Flamengo com a concordância da gestão anterior. É isso. É isso. Esse é o pano de fundo da discussão. Se não, vejamos, nós sempre pensamos como a gente deveria explicar para quem não entende qual é o conceito mais amplo de audiência que devia haver. Então é o seguinte, em fevereiro desse ano, a Brasil Penos fez uma pesquisa e ela disse que 24,5% do Brasil torce para o Flamengo. E ela faz uma segunda pergunta dizendo, a primeira pergunta, você torce para algum clube? E quando você tira o percentual de brasileiros que não torcem para nenhum clube ou não declaram torcer para algum clube, a gente tem 29,7% da torcida de quem diz que torce para algum clube. É basicamente de cada 3, um diz que torce para o Flamengo. Há 10 anos atrás era de cada 4, um torcia. A gente acredita que a nossa torcida cresceu nesses últimos 10 anos, então tem essa variação. O Globo fez uma pesquisa em julho desse ano, e na pesquisa deu que 21,2% dos brasileiros, menos do que a da Brasil Penos, torceria para o Flamengo. Mas, no entanto, 28,3% de todo mundo que diz torcer para algum clube torce para o Flamengo. Se a gente usar uma média das duas, a gente chega à conclusão de que quem torce para algum clube, 29% torce para o Flamengo. Vou perguntar para os senhores, alguém que não torce para algum clube assistiria algum jogo de algum time de futebol no Brasil? Acho que não, né? Só assiste televisão quem torce para algum clube. Então, o número do Flamengo, sem entrar em detalhes técnicos, é de 29%. Então, isto posto, nós somos os maiores em redes sociais. Nós somos os maiores em público médio. Nós somos os maiores em rendas quando jogamos na casa de nossos adversários. E muitos cobram mais dos nossos torcedores do que dos próprios torcedores. Somos cumpridores de todas as nossas obrigações legais, comerciais, trabalhistas. O Flamengo não deve nada a ninguém. Praticamos o que há de melhor em termos de fair play financeiro no mundo. Ninguém no Brasil faz o que a gente faz. Praticamos o fair play esportivo também. Quer um exemplo? Nós dividimos um campo com o Fluminense, 70 jogos por ano, gastamos uma fortuna para manter o gramado em boas condições. Hoje o gramado está em boas condições. Tem clubes que são ricos, que são SAFs, têm dinheiro e estão jogando em gramado sintético. Então a gente não privilegia só a parte financeira, a gente também privilegia a parte esportiva. Nós perdemos R$500 bilhão num período de 5 anos de negociações, como já foi dito para os senhores, e na nova dotação nós não somos nem de perto os maiores em receitas. A gente hoje parte de 200 milhões ano. Era 300, caiu para 200. Por quê? Muita gente pergunta disso, né? A gente acreditou em algo que seria maior para a formação de uma liga, e eu diria que o Flamengo foi ingênuo, foi enganado, porque jamais houve uma única conversa em todas as reuniões que eu tive na Libra até hoje. Não se discutiu nem um minuto sobre o futuro do futebol brasileiro, sobre a formação de uma liga ou sobre como que a gente tocaria um campeonato. Em nenhuma das reuniões. Talvez possam ter havido outras reuniões das quais eu não participei, uma reunião oficial, em nenhuma delas foi discutido esse futuro. A gente lê na mídia toda hora alguém falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o plano é da liga, o Flamengo não apoia uma nova liga. O Flamengo sempre apoiou uma nova liga. Não houve um único minuto de discussão dentro da Libra sobre esse assunto. Na Liga Forte houve, e há muito, e a gente sabe, porque conversamos com alguns integrantes da Liga Forte, inclusive com o maior investidor, com quem, em 2 ocasiões, em jantares diferentes, nós falamos sobre o que seria uma liga conceitualmente falando no Brasil. Mas na Libra nunca houve. Outra razão
por que a gente tenha caído tanto dinheiro, é porque quem negociou pelo Flamengo não entendia de direito de transmissão, nem tinha visão futura sobre o mercado. A gente acreditou que, mesmo após a gente ter concordado em dividir 70% do dinheiro em acordos, que uma parte era 40% dividido igualitariamente, e 30% com o risco de classificação, porque antes, se o Flamengo fosse campeão ou último lugar no Brasileiro, ele ganhava a mesma coisa. Então, na hora que o Flamengo abre mão e se coloca como, dependendo da classificação dele no Brasileiro, também teve um dinheiro que o Flamengo deixou na mesa aí. O que restou? Restaram os 30%, onde essa audiência que eu estou dizendo para os senhores deveria ter sido reconhecida. Esse era exatamente o pedaço onde a relevância do Flamengo e de cada clube devia ser reconhecida exatamente tal e qual deve ser. E não foi isso que aconteceu. Tentaram criar critérios para esses 30% que davam outro redutor para o Flamengo. E aí começa a discussão toda que a gente vai explicar aqui. Outra razão disso ter acontecido é que a Liga Forte foi mais competente em entender o mercado, em negociar de forma moderna e reconhecer o tamanho e relevância do Corinthians, que nessas contas todas ganha 230 milhões. É a primeira vez que, fruto dessa negociação, que o Corinthians ganha mais dinheiro que o Flamengo. Eles reconheceram o tamanho do Corinthians, coisa que os companheiros do Flamengo, os outros clubes na Libra, jamais reconheceram, nem nesses 30%, ok? Que fique claro isso. Então, se a gente pegasse um critério de audiência dos 20 clubes que estão entre Libra e Liga Forte, 45% da audiência do país está na Liga Forte, mas eles ficaram com 55% do dinheiro do bolo total. Então, analogamente, 55% de audiência que estaria na Libra ficaram com 45% do dinheiro total. O valor total do dinheiro que foi arrecadado, somando Libra com Liga Forte, dá 2,9 bilhões de reais. Todo mundo acompanhando, 2,9 bilhões de reais. Conta de padeiro. Se o Flamengo é 29% da audiência do Brasil, da torcida do Brasil, partindo do princípio que quem assiste é quem gosta de futebol, e que no número dessa magnitude, 29% de quem assiste devia ser Flamengo, a gente devia ficar com 841 milhões de reais ano. Vou repetir para os senhores, 841 milhões de reais ano. Aí vem a falácia de que, com a nova lei do mandante, você devia pegar a audiência considerada sendo 50-50. É mais ou menos como se fosse assim. O Marcelo falou numa reunião que Flamengo e Juventude, a métrica é que 50% de quem está assistindo é rubro-negro e 50% é Juventude. E Juventude e Flamengo é 50-50. Alguém acredita num número desse? É uma tolice, certo? Mas ainda que fosse isso, ainda que essa visão míope de medida fosse adequada, o Flamengo deveria ganhar metade disso. Ou seja, o Flamengo devia ganhar 420,5 milhões. Certo? Esse que é o número. Se o Flamengo está ganhando 200, nós estamos perdendo, na minha opinião, né? A diferença entre 841 e os 200 da gente. Se você olhar por esse critério, que eu julgo absolutamente inadequado, de falar de que a lei do mandante é que é responsável por isso, como se ela tivesse alguma influência para quem cada um torce, a gente deveria receber 420 milhões. Então, é muito simples de entender qual foi o único clube que perdeu dinheiro realmente nessa divisão de bolo do Brasil. Isso é matemático, isso não tem nada a ver com narrativa, isso é o que é. Ok? Bom, isto posto, nós vamos passar aqui hoje para vocês a seguinte agenda aqui. Nós vamos fazer um resumo dos fatos apresentados na reunião do COD 29/4, muito rápido. Nós vamos falar sobre a controvérsia sobre o rateio da despesa de audiência, aí entrando no detalhe. E nós vamos falar um pouco sobre os dados e fatos do litígio. Nós vamos dividir com os senhores uma sequência de fatos e os senhores vão avaliar e vão julgar se o Flamengo foi destemperado, se o Flamengo, de alguma maneira, foi incorreto com alguém, se o Flamengo foi impaciente, se o Flamengo foi intolerante, mediante a apresentação dos fatos. Então, vamos passar a primeira parte aqui? Vamos lá. Só para relembrar o que foi discutido com vocês, ok?
qual era o objetivo principal da Liga, antes da gente assinar um acordo com a Libra? Melhoria do produto futebol, geração de crescimento de receitas de transmissão e comerciais para todos os clubes, com preservação e salvaguardas dos direitos conquistados pelos clubes no contrato com a Globo, que terminaria em 31 de dezembro de 24. A premissa para a adesão do Flamengo, discutida e aprovada pelos senhores, qual seria? Que fosse implementada uma verdadeira agenda de transformação no futebol brasileiro, que o Flamengo não fosse prejudicado em uma fase de transição, tá certo, de modelos comerciais, e que existissem salvaguardas para a preservação dos direitos conquistados do clube. Essas eram as premissas que os senhores aprovaram. Para que as premissas estabelecidas pelo Código fossem cumpridas, o Flamengo tinha que defender a inclusão no Estatuto da Libra de duas regras fundamentais para preservar nossos interesses. O direito de veto, votação unânime, que aconteceu, tá certo? Isso foi implementado. E um período de transição de 5 anos, que era neste novo contrato, em que seria assegurados aos clubes receber, no mínimo, a sua receita auferida na temporada de 2023, corrigida pelo IPCA. Isso foi que os senhores aprovaram. Não foi o que foi acordado e assinado pelo Flamengo a posteriori, mas isso foi o que os senhores aprovaram.